Tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer agora uma aula sobre população, né, dentro da geografia geral. Falar sobre um aspecto bem genérico sobre demografia, mas que nós vamos ver os principais pontos, os principais conceitos que são cobrados no Enem, né? Por isso aí os fundamentos da demografia da população. Vamos falar também sobre o crescimento populacional e as fases do crescimento. A pirâmide etária, que é uma forma de representar a população de uma unidade espacial. E também terminar falando sobre o envelhecimento, uma vez que essa é uma fase que tem chamado bastante atenção, né? Uma fase do crescimento populacional que tem atraído muitos debates, principalmente aos impactos, né? E os significados disso para um local, para um país como é o Brasil, que vai passar para essa fase daqui a algumas décadas. Bom, gente, vamos lá. Alguns fundamentos importantes para a gente ver sobre demografia. Aqui são os clássicos, né? População absoluta. O que é uma população absoluta de um local? É o número total de habitantes. Então, quando pergunta qual que é a população do Brasil, é a quantidade absoluta que tem lá. Então, você tem lá o número 208 milhões, né? Talvez um pouco mais do que isso agora, mas é a população total de um local. A população relativa é quando você pega a população, né, e divide pelo tamanho, pelos quilômetros quadrados de um local, né? Aqui você tem uma densidade de habitantes por unidade espacial. Essa unidade espacial pode ser o país inteiro, pode ser estados, pode ser cidades, municípios, regiões, né? E aqui, por exemplo, esse mapa aqui que nós temos aqui, de densidade de povoamento, é um exemplo da população relativa. Isso é, por unidade espacial por município. Nesse caso aqui, ó, nós temos habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro, quanto mais vermelho, mais denso é. Né? E quanto mais branco, menos denso é. Nisso, que é dividido por município no país, nós temos aqui um dado que é que essa população de 208 milhões, né, de pessoas no Brasil, de brasileiros, não só brasileiros, mas de pessoas no Brasil, está distribuída dessa forma no nosso território, mostrando que a população do Brasil é muito concentrada, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar isso, mas a população do Brasil é muito concentrada nessa parte aqui leste do país, né? Principalmente no sudeste, mas leste que eu falo é próximo ao litoral, certo? Né? E alguns pontos de maior densamento no interior, como Brasília, Manaus, entre outros, né? Mas mostra que a população é mais concentrada próximo ao litoral, não é tão interiorizada, né? Na região centro-oeste, região norte já é menos denso. Por isso a importância da população relativa. Outra questão também muito importante é a questão do crescimento natural ou vegetativo, é a mesma coisa, né? Nesse tipo de crescimento, o que importa é a taxa de natalidade menos mortalidade. O resultado disso é o crescimento natural vegetativo de um local, né? Já o crescimento demográfico total o que é isso, né? É a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, ou seja, o crescimento natural, né? Mesma coisa que o crescimento natural. Porém, você considera também o saldo migratório. Isso significa o quê? Imigração menos emigração. Essas contas daqui, vocês precisam de fazer? Não, tá? Isso é só para vocês terem ideia do que significa. E o resultado disso também é muito interessante, porque quando se trata de um crescimento vegetativo de um local, vamos supor, um país que já passou da fase de envelhecimento e, portanto, tem menos nascimentos de nativos, né, e mais mortalidade naquele local. Mas mesmo assim a população não está diminuindo. Significa que o saldo migratório que está mantendo a população em crescimento, né? Isso é muito comum em países que já passaram pelo envelhecimento da população. É a migração que mantém o crescimento demográfico aumentando. Né? O crescimento, continua com o crescimento demográfico, mas o crescimento natural vegetativo, ou seja, os nascimentos naquele país, já não é suficiente para fazer a população crescer. Por isso que é importante saber essa diferença. Bom, taxa de natalidade, né? Só para falar que é número de nascidos vezes 1.000 sobre o número de habitantes. Essa conta complicada, né? Igual que de mortalidade, mesma coisa. É muito complicada? Na verdade, não, gente. Isso daqui o resultado é o quê? Nascidos por 1.000. Mesma coisa.
quantos nascidos por mil, ok? Aqui um dado muito importante, uma taxa muito importante, tá, gente? Que é a taxa de fecundidade. Isso daqui é muito comum de ser cobrado. O que que é taxa de fecundidade? Número de nascidos por mulher em idade fértil, tá? Quantas pessoas nasceram naquele país? Tantos. Qual que é a quantidade de mulheres em idade fértil naquele país? Tantos. Isso é a taxa de fecundidade, tá? O que que é mulher em idade fértil? É considerada aquela entre 15 e 49, de 15 a 49 anos. Isso significa que mulher em idade fértil é só essa daqui? Não, isso daqui é um dado estatístico, tá? Utilizado só para função estatística, de 15 a 49 anos. Tá joia? Ou seja, um país que tem muita mulheres nessa idade é um país com mais fertilidade. Então não confundir, gente, fecundidade com fertilidade, tá? Fecundidade é o número de nascidos por mulher em idade fértil, e a taxa de fertilidade é o número de mulheres em idade fértil. Beleza? Se o país tem uma taxa de fertilidade muito grande, né? Muitas mulheres em idade fértil, mesmo que haja pouco nascimento, a taxa de natalidade pode ser alta, porque muitas mulheres tendo poucos filhos, tem muita gente nascendo naquele país. Né? Isso é o que acontece atualmente. Atualmente, o número de nascimentos é muito mais reduzido por mulher em idade fértil, né? Mas a quantidade de mulheres em idade fértil é muito grande. Então, a população continua em um crescimento mais baixo, mas continua crescendo, tá? Isso é muito diferente de um país, o Brasil, por exemplo, na década de 40, era o contrário. A taxa de fertilidade, né, a quantidade de mulheres de idade fértil era pequena, mais reduzida do que a de hoje, visto que a população não era tão grande, né, na fase adulta, mas o número de nascidos era muito grande, né, por mulher em idade fértil, né? Houve uma inversão disso, ok? Taxa de reposição, gente, é o quê? É o número que tem que estar, a taxa de fecundidade tem que estar para haver reposição. Ou seja, duas pessoas se transformarem em duas, e aí repor a população. 2,1 é o que a ONU estabelece como reposição, porque esse 0,1 está relacionado às fatalidades, né? Aqueles que não se reproduzem, então é um pouquinho acima de 2, né? Para a população se repor, tá? Outro conceito muito importante, taxa de dependência, é uma razão, tá? É a população inativa de, de 0 a 15 anos ou 65, quer dizer, desculpa, e 65 para mais, ou seja, crianças e adolescentes e idosos, né? Sobre a população ativa entre 16 e 64, ou seja, jovens e adultos, né? Isso, gente, é porque a população inativa, ou seja, aquela que é entendida como a que recebe investimentos do Estado, né, educação, aposentadoria, saúde, sobre aquela população que, estatisticamente falando, né, está trabalhando e contribuindo. Por isso, taxa de dependência, tá? E aí, o que a gente pode ver é que o número de... Olha só, isso aqui é uma evolução da taxa de dependência da população brasileira, tá? Então, o que você tem aqui, ó? O azul, né, seria a taxa de dependência total. E esse aqui de baixo é idosos e aqui é de crianças, é uma razão. Então, olha só, antes tinham muitas crianças por adulto, olha só, 82 a cada 100 pessoas, né, a cada 100 adultos, 82 eram crianças. Né? Olha só como que isso era alto, né? E o que acontece ao longo do tempo, né? Década aqui, ó, de 80, 90, há uma redução, porque a taxa de natalidade cai no Brasil, né? Ou seja, a taxa de dependência total também cai. O que que faz a taxa de dependência depois aumentar? É o número de crianças que aumentou? Não. É o número de idosos que passa a aumentar com mais velocidade. Isso, ó, a partir de 2030, 2040, tá, gente? Mostrando que a taxa de dependência do Brasil vai chegar no seu mínimo em 2030, em que vai ter, a cada 100 adultos, vai ter 46 crianças ou idosos, tá? Para ser mais preciso, 36 crianças e 13, desculpa, idosos, né? E depois vai aumentar, porque a quantidade de idosos começa a aumentar relativamente, tá? Isso daqui, gente, olha só, é resultado, né, principalmente dessa questão aqui, ó, da taxa de fecundidade do Brasil, 1940 a 2010, né, mostrando aqui, ó, que ela
está caindo. E hoje, né, a partir de 2010, na verdade, ela fica abaixo da taxa de reposição, que é 2,1. Se em 2000 estava acima da taxa de reposição, hoje ela já é menor, 1,9. Para atualizar os dados, hoje está em volta de 1,7, né? Ou seja, está diminuindo cada vez mais. Bom, pessoal, outra questão muito importante é ver que a população do mundo hoje, né, que é muito grande, né, hoje nós temos aí quase 7 bilhões, né, na verdade nós temos mais de 7 bilhões, né, nem sempre foi assim, né? A população já foi mais baixa, a população por muito tempo já ficou em torno de 1 bilhão. E olha só, o que é interessante de saber é que há eventos históricos, né, que fazem com que a população aumente ou diminua, né? Aqui não está falando, mas o surgimento da agricultura, né, fez a população poder aumentar bastante. Mas aqui pegando a partir do ano zero, né, na era cristã, considerado o ano, né, o pós-Cristo, né, você tem aqui, por exemplo, ó, cruzadas, que foi um período de muitas guerras, né, para a expansão do cristianismo, né? Você tem desculpa, estou falando das cruzadas aqui, mas eu estou destacando aqui, na verdade, a peste negra. A peste negra, o que foi? Uma pandemia, uma epidemia que aconteceu na Europa, né, que matou 1/3 da população europeia. E olha só, isso tem um resultado no crescimento da população total do mundo, né? Porque doenças causam, né, muita mortalidade, e isso pode impactar na população total. Mas enfim, mostrando aqui que a Revolução Industrial, principalmente a Revolução Médico-Sanitária, que é o surgimento de algumas vacinas, de alguns remédios, principalmente antibiótico, né, faz com que a população aumente muito. A Segunda Guerra Mundial também matou muitas pessoas, está mostrando aqui, né? Ela matou muitas pessoas, mas o crescimento da população era tão grande na época que não está mostrando aqui, né? Revolução Verde, que é a modernização da agricultura também, permitindo um aumento vertiginoso da população. Óbvio que aqui está mostrando também, né, gente, de 2000 a 2100, uma projeção que o mundo chegue lá passe, né, os 10 bilhões. Bom, gente, isso tudo é para dizer o quê, né? Quais são os fatores que levam a população mundial a crescer? Ela ocorre de modo igual em todos os países? Até quando a população mundial vai crescer? Isso são respostas que nós queremos procurar hoje, tá? Isso daqui, gente, é só para vocês verem que, tentando responder aquela questão, né? A população do mundo está crescendo, mas ela não é de forma igual, né? Os países ricos e mais desenvolvidos já não estão mostrando mais o aumento da população, estabilizados aqui em 1,2 bilhão. Mas os países menos desenvolvidos, muito menos desenvolvidos, ou seja, os muito pobres, não industrializados, e os países subdesenvolvidos, alguns pré que eu falo, na verdade, recém-industrializados, né? São os que vão mais crescer, né? Em 2100 é projetado 11,2 bilhões de pessoas no mundo, né? Mostrando que é desigual esse crescimento. E uma forma de identificar esse crescimento da população, melhor dizendo, qual que é a população de um local, né? É a partir da pirâmide etária, que é um gráfico que mostra o quê? Primeiro, a divisão da população entre homens e mulheres, mas também pelas faixas etárias, por isso pirâmide etária. Então tem aqui, ó, população de 0 a 4 anos, homens, mulheres, né? De 5 a 9 anos. E até chegar o 80 mais, né? Algumas pirâmides mostram 100 mais, né? Mostrando qual que é a distribuição da população por idade, por faixa etária, por faixa de idades, né? E quando vocês baterem o olho numa pirâmide, é importante vocês observarem isso aqui, ó. O ápice dela, que é onde estão os idosos, 60 anos ou mais, então essa parte aqui, né? O corpo dela, que são os adultos de 20 a 60, que é essa parte do meio, e a base, que são os jovens, né? Isso aqui, gente, dá para ver qual que é a fase de crescimento demográfico de um país, né? Mostra onde está mais concentrada a população, né? Eu digo por idade, né? Concentração por idade, né? E dá para ver o que está acontecendo naquele país, inclusive também projetar o que pode acontecer no futuro. Isso aqui que eu estou falando, gente, tem a ver com essas fases de transição demográfica. Essas fases de transição demográfica são muito importantes para entender, tá, gente? Vou falar aqui rápido, né?
mas depois vocês podem voltar aqui nos slides para ler os conceitos. Mas é o seguinte, na primeira fase, que a gente chama de pré-transição também, você tem uma natalidade, tá, gente? Essa parte aqui é a natalidade, o traço aqui de cima, tá? Natalidade é alta, e o traço de baixo, a mortalidade também é alta, né? Muita gente nasce, muita gente morre. Essa diferença entre um e outro é o crescimento vegetativo de um local. Vocês podem ver que aqui a natalidade é muito alta, mas a mortalidade também, ou seja, não tem tanto crescimento demográfico, tá? Desculpa, crescimento vegetativo. Na segunda fase, que é a primeira fase de transição demográfica, na verdade, a primeira fase de transição demográfica, nós temos o período que a natalidade é muito alta, né? Continua muito alta, ou pode até aumentar. Mas o que acontece nessa fase? A mortalidade caiu. A mortalidade caiu. Por que isso acontece? Questões sanitárias, médicos sanitárias, questões de maior segurança, menor mortalidade infantil, etc. Coisas que fazem a mortalidade cair muito num local, em algum país. Isso faz com que a diferença de um com o outro aumente, tá vendo? Isso é o crescimento vegetativo, mostrando que o país começa a crescer muito rápido, a população começa a crescer muito rápido. A gente chama também de explosão demográfica. Numa segunda fase desculpa, gente, na verdade é uma terceira fase, né? Pensando que a pré-transição é a primeira fase, mas a segunda transição demográfica é quando a natalidade cai também. Por quê? Né? A fecundidade está caindo aqui. Por quê? A população está mudando seus comportamentos culturais, questão de ter muitos filhos, né? Há maior distribuição de renda, de saúde e de educação, principalmente para a população feminina, que vai ter mais acesso aos métodos anticonceptivos, né? Que vai ter mais informação relacionada à reprodução, também vai ter mais consciência sobre a questão da renda, né? Sobre a importância do planejamento familiar. Isso é muito importante, né? E faz com que a natalidade caia. A mortalidade continua caindo, mas já não mais numa velocidade como antes, né? Isso mostra, gente, que aquele crescimento demográfico que se via na fase anterior, agora já está reduzindo. Isso nós chamamos de bônus demográfico. Por quê, gente? Porque com a diminuição da quantidade de crianças, há uma redução das taxas de dependência. É aquilo que eu estava falando para vocês que aconteceu no Brasil, né? Quando o número de crianças começa a reduzir e a taxa de dependência cai. E isso acontece nessa fase aqui que a gente chama de segunda transição demográfica ou bônus demográfico. E por fim, gente, é quando a taxa de natalidade reduz tanto e a mortalidade para de cair, né? E praticamente essas duas linhas, né, essas duas taxas se encostam, né, se encontram. É o que eu estava falando para vocês sobre o crescimento vegetativo nulo ou até negativo, né? Que é a fase de envelhecimento da população. Nós vamos falar melhor dela daqui a pouco. Aqui, gente, é uma pirâmide etária típica da transição demográfica, do bônus demográfico, né? Olha só o que está acontecendo. A base da pirâmide, igual eu falei para vocês prestarem atenção na base, né, que é onde estão as crianças e os adolescentes, reduzindo, né, menor. E essa parte aqui do corpo, bem grande. E o dos idosos começando a aumentar, tá? Isso mostra aqui, gente, um próprio bônus demográfico, quando a taxa de dependência está menor, tá? Então, se a gente pegar essa primeira pirâmide etária que a gente está vendo aqui, ó, uma base bem larga e alargando também, né? Isso aqui é o próprio de uma explosão demográfica. Essa daqui, olha só a diferença. Já é um bônus demográfico acontecendo aqui, né? Então, gente, o Enem cobra muito isso, né? Você observar as diferenças de pirâmide etária de uma para outra. E por fim, pessoal, né? Falando de forma bem rápida, lembrando que tem uma aula sobre população brasileira, algo que vai ser mais tratado diretamente no aspecto Brasil, né? Essa aqui é mais introdutória, falando do geral, né? Essa daqui, vou terminar falando sobre o envelhecimento da população brasileira para ter essa introdução de um tema que é muito importante, que já acontece em alguns países, mas agora o Brasil vai enfrentar em breve. Bom, o que que é, gente? O processo de envelhecimento é resultado de dois fenômenos demográficos conjuntos, duas coisas que acontecem juntas. O que que é? Primeiro tem a expectativa de vida. O que que é a expectativa de vida? É uma média
da idade da idade, né, que ocorre o óbito numa população. Então, das pessoas que morreram tal ano, se tira a média desses dados e dá a expectativa de vida, né? No Brasil, em 1940, era 45 anos a expectativa de vida. Em 2015, olha só, aumentou muito, agora é 75, né? A fecundidade, lembrando o que é fecundidade? O número de nascidos por mulher em idade fértil. Antes era 6,2. Era muitos filhos por mulher. Hoje, né, igual eu falei para vocês, está em 1,8. Para ser mais preciso, 1,7. O envelhecimento, portanto, é o conjunto desses dois fatores. A expectativa de vida que aumenta e a fecundidade que diminui. A expectativa de vida, né, dá para entender. Pessoas estão vivendo mais tempo, por isso está envelhecendo. Mas, gente, envelhecer a população significa que a grande parte da população, né, a média da idade da população está aumentando também. Para isso acontecer, tem que diminuir a quantidade de pessoas mais novas. Então, a fecundidade diminuindo leva ao envelhecimento, tá? Por isso que eu falo que são duas coisas conjuntas, tá? Se a fecundidade não diminui, se a fecundidade se mantém, a população só expande e não necessariamente envelhece, tá joia? É importante saber isso. O envelhecimento da população é um envelhecimento relativo, né? Mais pessoas idosas em relação a idades menores. Bom, mesmo que indique uma melhora da qualidade de vida, isso é, expectativa de vida aumentar, gente, é a melhora da qualidade de vida, obviamente, né? É um resultado da melhor qualidade de vida, mas acesso à saúde, principalmente, e renda, né? Mesmo que indique uma melhora da qualidade de vida, muitos especialistas destacam seus impactos econômicos do envelhecimento, né? Há uma forte preocupação do equilíbrio das contas públicas para o pagamento da aposentadoria, visto que a proporcionalidade com o número de jovens e adultos, isso é, muitas pessoas recebendo aposentadoria e poucos jovens e adultos trabalhando para manter o sistema da previdência pública, né? Porque quem paga a aposentadoria de quem é aposentado hoje são aqueles que trabalham e estão contribuindo hoje, né? E a aposentadoria de quem trabalha hoje vai ser custeada por quem vai trabalhar naquele momento. Isso é a forma que o pessoal também chama de altruísta, né? Uma forma altruísta da previdência pública que hoje, né, a aposentadoria é custeada por quem trabalha, certo? Em 2050, o Brasil estará na quarta fase do crescimento demográfico, ou seja, quando um terço da população será idosa. E aí, gente, é uma questão muito polêmica, mas muito importante de se debater, né? É algo que já caiu numa redação do Enem sobre a questão do valor do idoso na população. E é algo que concerne também na nossa vida, né? Porque todos nós queremos envelhecer, afinal, né? Então, envelhecimento da população é um problema ou um desafio? Isso daqui é para criar essa reflexão sobre enfrentar como algo que você tem que evitar ou algo que você tem que desafiar e, portanto, criar, né, uma saída, né, interessante para esse fato que é o envelhecimento da população. Bom, se tratar como um problema, o que tem que ser feito, né? Reforma da Previdência, aumentando a idade mínima ou o tempo de contribuição. É o que o Brasil fez recentemente. Aumentou a idade mínima e tirou essa questão do tempo de contribuição, né? Hoje, mesmo que você tenha um tempo de contribuição que antes já permitia você aposentar, agora você tem que ter de toda forma uma idade mínima. Isso é uma forma de você, né, dificultar o acesso à previdência. Essa forma de tratar como problema, né, tem um caráter paliativo, uma vez que empurra o desequilíbrio fiscal, isso é, né, esse equilíbrio das contas públicas, né, você empurra esse desequilíbrio fiscal para o futuro, uma vez que no futuro vai ter menos pessoas também para custear essa aposentadoria, então uma hora vai ter que ser revisto, né, essa forma de lidar com o problema. E pode gerar um efeito dominó, uma vez que você gera o quê? Um aumento da pobreza entre os idosos. E tem muita gente que depende dos idosos para poder, né, da aposentadoria do idoso para poder custear o estudo, custear coisas vitais para a vida. Ou seja, é um efeito dominó porque você tira você atinge a economia como um todo, né? Quando você diminui a aposentadoria, né?
Outra coisa que vai gerar também é mais pessoas precisando de emprego, uma vez que a pessoa aposentada, que não vai, ou a pessoa que era para aposentar, ela vai ter que procurar emprego, né? Vai aumentar a fila, né, de busca por emprego e também vai e até pessoas aposentadas, mas que tiveram a redução do seu valor de aposentadoria, vão ter que trabalhar mesmo aposentados, né? Ou seja, mais pessoas precisando de emprego e as pessoas que estão na idade que não deveriam aposentar, né, pessoas jovens, vão agora disputar com outras pessoas também que eram para estar aposentadas, né? Isso é um efeito dominó. Mas também pode ser enfrentado como um desafio, isso é, pensar em saídas criativas para isso, né? Uma delas é estabelecer um teto e igualdade de valores da previdência pública. Isso é, se você quer se aposentar pela previdência pública, que seja todo mundo igual, todo mundo receba a mesma quantidade. Quem tiver, né, receber mais dinheiro durante a vida, pode fazer à parte uma previdência privada, um investimento tal, para receber mais quando tiver aposentado. Mas pelo público, deveria todo mundo ser igual, né? Isso evita esse desequilíbrio das contas públicas, né? Tem aposentadorias que são muito superiores ao teto já estabelecido e isso poderia ser revisto para evitar essa desequilíbrio das contas públicas, né? Aumentar o número de empregos formais. O que é emprego formal, gente? É pessoa que está fichada, com a carteira assinada. Por quê? Quem tem a carteira assinada paga contribuição, paga o INSS. O Brasil está tendo um enorme aumento do desemprego e com ele os empregos informais. Essas pessoas não necessariamente estão pagando o INSS. Ou seja, isso está aumentando, realçando o desequilíbrio das contas públicas. Se você aumenta os empregos formais, né, carteiras assinadas, é mais pessoas contribuindo, logo menos rombo na Previdência. Reorganizar os gastos públicos destinando recursos para onde mais precisa. Isso é, se o Brasil está envelhecendo, talvez seja necessário tirar recursos mal gastos na educação básica para custear a aposentadoria, né? Você está falando para diminuir o dinheiro da educação? Não, mas há muito recurso, né, que já pode ser redirecionado, visto que a população está mudando, né? Um dinheiro bem gasto daria para custear tudo sem ter que cortar, sem fazer cortes. E aqui, gente, uma curiosidade, tá? Isso só para mostrar que se a gente for debater a parte econômica, os impactos econômicos do envelhecimento, há um dado muito importante que nesse mesmo argumento econômico é interessante saber. Em 3.561, ou 64% dos municípios brasileiros, né, vendo que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então quase, mais da metade, né, dos municípios brasileiros, a receita por aposentadoria é maior do que a receita total dos municípios. Isso é, o que o município recebe de aposentadoria, né, os aposentados que moram nesses municípios, o que eles recebem é maior do que o município recebe de outras fontes. Imagina se você retira, né, se você diminui o acesso à aposentadoria, se você reduz o valor da aposentadoria, é mais da metade dos municípios brasileiros que vão sentir fortemente esse impacto, né, aumentando as desigualdades regionais no Brasil. Gente, isso daqui, né, discutir o envelhecimento é uma forma da gente discutir também os conceitos, né, trabalhar os conceitos que nós acabamos de ver. Para saber mais sobre esse assunto, pode pesquisar, é muito importante pesquisar, e principalmente de ler tabelas, ler gráficos, isso é muito importante para a demografia. Tá bom, pessoal? Essa é a aula de hoje e até a próxima.